Olá, eu sou o professor Renan Viana, estou aqui com alguns estudantes do 9º ano F do Colégio Padre Agobá. Esse é o primeiro episódio do Pode Ler no Agobá, um projeto que envolve os eixos principalmente de literatura e de oralidade, em que nós debatemos sobre alguma obra que nos chama a atenção ou que foi estudado durante o nosso trajeto didático aqui na escola ou fora dela. A nossa temática nesse episódio será a leitura bimestral que foi realizada pelos 9º anos F e G até o final de abril, que é a obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da escritora Carolina Maria de Jesus. E eu estou aqui com 4 estudantes do 9º ano F que conversarão comigo hoje para que vocês escutem, conheçam um pouco mais da obra e do pensamento desses leitores. Eles vão se apresentar e também dizer a idade que eles têm, sem medo, porque aqui não tem ninguém velho para estar escondendo idade, e ainda que fosse, toda idade é uma dádiva. Então, vamos lá, começando pelas mulheres. Quem está comigo? Meu nome é Alice, eu tenho 14... Já começou esquecendo a idade. Também está comigo Laura Silva, 13 anos. Giovana Bruna, 14 anos. Bruno, 14 anos. Ok, esses são os nossos 4 convidados desse primeiro episódio e eles vão comentar com a gente a experiência que tiveram conhecendo o Quarto de Despejo e também um pouco dessa grande escritora, maravilhosa escritora, que tem se tornado cada vez mais uma leitura obrigatória na educação brasileira, na literatura brasileira. Nós vamos falar sobre essa obra, que é de Carolina Maria de Jesus, nasceu em 1914, ela é mineira, da cidade de Sacramento, e que teve, como ela mesma relatava nas suas obras, uma infância marcada por muita pobreza. Apesar de só ter estudado até o 2º ano do ensino primário, ela desenvolveu desde cedo o gosto pela leitura e pela escrita, que são habilidades, prazeres essenciais que transformam o ser humano e que, claro, servem de espelho, inevitavelmente, seja para um círculo menor ou até mesmo maior, como no caso da escritora. E ela desenvolveu esses gostos, que eram raros, principalmente para mulheres e mulheres negras e pobres na época. Aqui nós podemos destacar essa vontade dela, essa iniciativa em aprender a ler, escrever e registrar o mundo em sua volta, mesmo com poucos ou nenhum recurso na sua vida. Ela, na década de 50, vivia na favela do Canindé, em São Paulo, e sustentou sozinha os seus 3 filhos como catadora de papel. Então, ela manteve durante quase toda a sua vida uma situação econômica, social muito vulnerável. Ela vivia na margem da sociedade urbana e, apesar disso, tinha o seu letramento literário muito aguçado, muito bem desenvolvido e, claro, seu talento, sua poesia muito especiais que a fizeram dessa autora tão importante e admirável. Mesmo na miséria, Carolina mantinha o hábito de escrever diariamente nos cadernos que encontrava no lixo, inclusive, sua rotina, seus pensamentos, seus sonhos, insatisfações, e que eram sempre vividos e aspirados por essa mulher tão guerreira. Foi através da escrita que ela resistiu, que ela perseverou e que ela se tornou o que ela foi e voltou a ser, felizmente, durante um bom tempo. Um ícone da nossa literatura e um ícone feminino, principalmente aqui no nosso Brasil. Bom, gente, esse livro que vocês leram, que vocês conheceram de fevereiro para cá, ele tem vários episódios muito marcantes e importantes. Graças a esses episódios, essa obra se tornou a mais conhecida, a principal, assim podemos dizer, de Carolina Maria de Jesus, apesar de não ser a única, mas não foi uma iniciativa dela publicar essa obra. E não foi ela que foi bater lá na porta de alguma editora ou pedir para que alguém bancasse
esse lançamento para que chegasse até um público que a cada ano cresce no nosso Brasil. Vocês lembram, vocês sabem como essa obra e essa escritora foi descoberta? Bom, nossa querida Carolina, pelo que eu lembro, na escrita do livro, ela foi descoberta nessa favela por um jornalista que procurava ali saber a realidade daquela favela. E ele encontrou exatamente o que ele queria em alguns livros que estavam com Carolina, pois assim ela tinha como é que eu posso dizer? Um tipo de escrita muito avançado e, pelo visto, ela gostava de escrever a realidade dela naqueles livros. Ele pediu a ela aqueles livros e fez um livro sobre ela e aquela favela, resumindo tudo, e assim Carolina ficou conhecida. Certo, isso realmente chamou a atenção, né, do jornalista Audálio Dantas. Conheceu Carolina lá em 1958, quando ele foi fazer justamente essa reportagem sobre as favelas. E aí depois ele conseguiu lançar e vendeu milhares de cópias, já foi traduzido para mais de 10 idiomas e tem impactado muito. Mas aí, Giovana, você comentando que ele descobriu livros. Na verdade, os livros não começaram como livros. Eles começaram como o quê? Antes de se tornarem livros, ou seja, editados, publicados. Antes de serem livros, eles eram apenas como se fosse um diário de Carolina. Exatamente. Ela escrevia seu dia a dia, sua realidade e como era cada vez, a cada dia, ela sobrevivendo e cuidando de seus filhos apenas como uma simples catadora de papel. Mas essa obra, ela chama a atenção principalmente, além desses fatos anteriores à publicação, que foram muito relevantes, especiais, marcantes, fizeram toda a diferença, é claro, mas a obra ganhou destaque pelos temas que aborda. Quais temas vocês conseguem enxergar a partir desse diário de Carolina? Esses episódios narrados sobre o dia a dia dela tratam de quê? Sobre a realidade da favela, comemorar violência, furto, racismo, fome e muitas outras coisas. Ela fala como era ser uma pessoa negra na favela, que tinha que cuidar dos seus filhos, que ela tinha que catar papel todo dia, que ela tinha dia que ela nem tinha nada para comer. Vocês acham que hoje em dia, apesar de não necessariamente a profissão de escritora, mas vocês acham que existem mulheres com uma vida parecida ou até mesmo igual em questão de situações sociais e econômicas à Carolina? Acho. E você acha que é uma realidade fácil de se ver ou você acha que é raro Não, eu acho que é muito difícil. de encontrar como ela hoje? Não, como o senhor perguntou, né, se é fácil de ver. Ah, sim, de ver, mas assim, eu estou perguntando de encontrar. De encontrar, eu acho que não. Tipo, se a gente for em uma favela, assim, né, bem pobre, eu acho que é bem comum de se encontrar. Você acha que essa situação que já acontece há tanto tempo, veja, ela foi descoberta na década de 50, nós estamos em 2025. Você acha que essa realidade, ela, apesar de ainda existir, tem sido crescente, tem diminuído, ou você acha que continua do mesmo jeito? A mesma quantidade de pessoas miseráveis, no sentido econômico, ainda é hoje em questão de proporção, ou tem melhorado? O que é que vocês acham? Eu acho que tem melhorado. Na minha opinião, eu acho que tem melhorado. Vocês acham que tem melhorado devido a quê? O que vocês imaginam que tem ajudado a essa melhoria? Eu não acho que tenha melhorado, ao contrário, acho que tenha piorado, ainda mais com as inflações e desigualdade. É como aquele ditado, rico fica cada vez mais rico e pobre fica cada vez mais pobre. Na minha opinião, é muito fácil de encontrar pessoas assim, por causa que ela começou a escrever no diário. Se ela começou a escrever no diário, é porque ela gostava de escrever. E assim que a gente normalmente encontra os novos leitores.
E normalmente sim, em muitas situações precárias. Vocês, com relação às pessoas que vocês conheceram, ou muito ou pouco, talvez até alguma pessoa que você viu assim de longe passando, você consegue imaginar que essa pessoa, principalmente essa mulher, seria uma boa comparação em questão de semelhança, claro que não que seja uma qualidade, mas uma boa comparação com Carolina Maria de Jesus, pela garra, pela situação financeira, pela família, pela liderança feminina, ou vocês ainda não chegaram a conhecer pessoalmente ou ver em certa distância? Assim, várias pessoas eu conheço, né, que lutam para cuidar dos filhos, que trabalham pesado, que tentam dar o melhor para melhorar a qualidade de vida dos seus filhos e conseguir se alimentar. Ok, infelizmente, né, sendo escritoras ou não, muitas pessoas, e até mesmo mulheres, é claro, são carolinas pelo nosso Brasil. Bom, quando nós falamos de leitura, principalmente a leitura literária, nós não podemos separá-la das nossas emoções, os nossos sentimentos diante daquilo que a gente leu. Desde um poema a uma crônica, um conto, uma fábula ou até mesmo um romance ou diário, como é o caso. Eu queria saber de vocês, gostaria que vocês falassem agora, qual momento do diário, qual data ou qual frase mais impactou de alguma forma, mais provocou algum tipo de sensação em vocês, qual foi essa sensação e por que vocês acham que sentiram isso? Quem quer começar? Ok, vamos lá, Giovana. O que mais me impactou, me chamou a atenção nesse livro foi quando Carolina fala de seus filhos, quando ela diz que seu incentivo a continuar, mesmo em situações precárias, mesmo sabendo que haveria dias que ela ia voltar para casa mesmo sem nada, por causa que já é difícil reciclar. Imagina papel. Uma coisa tão leve que até o vento leva, qualquer coisa se desmancha, mas mesmo assim ela luta com toda a garra por seus filhos, um amor que muitas crianças por aí queriam ter recebido, não receberam ou não recebem, e isso me chamou muita atenção, eu adorei. Você acha que esse sentimento, esse amor tão grande que Carolina sentiu pelos seus filhos, ele ajudou Carolina a persistir na sua batalha e também escrevendo? Ou você acha que, independentemente disso, ela faria o que fez? Sim, com certeza. Para mim, isso ajudou muito a ela a persistir a cada vez mais. Isso incentivava ela a, entre aspas, desabafar nos seus diários, a cada dia mais sair para procurar mais papel por causa que era o que levava sustento para os seus filhos. E como dá para ver no livro, a coisa mais importante para Carolina era seus filhos. Então, para mim, isso foi um maior incentivo que ela teve, de acordo com o livro, para ela continuar insistindo. Ok. A parte que eu mais senti pena assim, foi quando ela estava doente e queria poder sair para poder ganhar o seu ganha-pão para poder sustentar o seu filho, porém ela estava muito debilitada e eu fiquei triste porque, né, é a realidade de muitos brasileiros, ainda mais onde eu morava, e a pessoa sabe que não é fácil, deve ser horrível você ter que comer comida do lixo, seus filhos não poder, sei lá, comer aquele doce que eles gostam, ficarem felizes, se contentarem com tão pouco. Bom, em uma parte que eu li, né, foi em que ela diz que ela usa um termo assim, sabe? Que ela diz que quanto mais ia atrás do arco-íris, mais longe ele ficava, que é quanto mais vai atrás do sonho, os favelados, né, mais longe fica. Quanto mais eles tentam, mais difícil fica. Então eu achei essa parte muito real, né? Porque as pessoas, tipo os pobres, quanto mais eles tentam fazer alguma coisa para trazer comida para casa, mais quanto eles mais vão, mais difícil fica. Ok. Quando vocês pensaram e sentiram isso, na mente de vocês, o que formou? Que tipo de imagem?
se formou um grande exemplo, né? Porque Carolina foi um exemplo de, tipo, mesmo em uma situação precária, ela não desistiu de seus filhos, não desistiu do seu ganha-pão, não desistiu de escrever, ela não desistiu, bem pelo contrário, ela persistiu. Teve uma parte que eu fiquei bem tocada, que ela falou que acordou com raiva porque só tinha feijão e sal e no outro dia era domingo, porque domingo era um dia que era para ser feliz e de descanso, mas provavelmente ela ia ter que trabalhar para conseguir botar comida na mesa. E me tocou porque a gente vê o quanto foi difícil para ela e o quanto ela se sentia revoltada às vezes, mas mesmo assim ela ainda continuou lutando para conseguir dar uma vida melhor para os filhos dela. Nós sabemos que Carolina, como eu disse no início, e vocês já sabiam, não foi uma pessoa, infelizmente, que teve a oportunidade de estudar tanto quanto podia. Na verdade, ela estudou bem pouco, mas mesmo assim conseguia ler, gostava de ler e produziu textos fantásticos, até mesmo literários, que a gente sabe que produzir literatura não é fácil. É necessário um quezinho ali a mais que faz o diferencial com outros textos. Com relação à linguagem de Quarto de Despejo, a escrita de Carolina Maria de Jesus, o que vocês percebem de diferente, de excepcional nela? Bom, eu vi que, como estava escrito lá, né, que foi, como disseram, que foi um jornalista que pegou os papéis dela, né, o diário dela, viu que, eu acho que pegou, né, e do jeito que estava lá, ele passou pro livro. E a gente dá pra ver que não é tão formal, que tem algumas palavras erradas, mas apesar disso não fez ela fazer ela uma pessoa menor, entendeu? Porque tudo que ela falou foi tudo sempre muito bonitinho, né? Tudo certinho, mas com as palavras erradas. E um tom poético, o que traz pra gente a lição de que a linguagem formal nem sempre garante uma boa expressividade. Carolina Maria de Jesus, apesar do seu pouco conhecimento gramatical, da sua pouca instrução, trouxe para a gente sentimentos, imagens, coisas que são impactantes, que talvez alguém que tem uma boa instrução na época ou hoje não conseguisse, se garantindo apenas com a linguagem formal. Então a poesia é fantástica também por isso. Ela vai além, ela não depende da variedade formal da língua. Bom, é claro que, como um texto literário, o Diário de Carolina Maria de Jesus tem uma poesia bem tocante, nítida, profunda, apesar da sua linguagem simples. Com relação à poesia de Carolina, a escrita dela, o que vocês percebem que fazem esse trabalho, essa autora, ser especial? Apesar dos erros, né, como ela falou, de português, ela também usava palavras que eram mais formais, que nem todo mundo fala normalmente. Como ela comparava a cama com leito, ela falava, né, chamava cama de leito, que dá a gente pensar, né, porque apesar dela ser uma mulher favelada, que era pobre, mas ela conhecia das coisas, né, do mundo. Ela devia ler bastante, ela lia bastante, né? E claro, as comparações que ela fazia como cama e leito. Leito nós encontramos principalmente nos hospitais, então ela percebia que alguém ou a própria vida dela estava doente por diversas razões. Bom, e então, o que vocês diriam finalmente para os nossos ouvintes? A obra é recomendável ou não? Para o público em geral ou para um certo tipo de público? Olha, eu recomendaria para todo mundo ler, por causa que além de ser uma obra real, uma coisa que realmente foi escrita, que foi tirada de uma realidade difícil, também ele influencia, passa o tempo de um bom jeito, faz com que você queira ser uma pessoa melhor, que você queira buscar mais os seus sonhos, queira tentar fazer mais eles serem possível, por causa que Carolina, mesmo ela sendo uma catadora de papel,
ela não desistiu, ela persistiu. E muitas das vezes, por pouca coisa, a gente quer parar no meio do caminho. Bom, eu recomendaria para todas as idades também, e até para as crianças pequenas que estão começando a ler, e também recomendaria para os pais, ler para as crianças, para ela ver como é a realidade de bastante gente no Brasil. Eu recomendaria, pois, tipo assim, se a pessoa tem um certo preconceito com essa pessoa, mas não sabe o que ela passa, então seria bom para você entender como funciona, como as pessoas são, nem todas são faveladas e malucas como você vê na TV de pessoa queimando o ônibus e essas coisas. Eu recomendaria para todo mundo, mas eu recomendaria principalmente para pessoas que vivem como ela, que vivem na favela, que são pobres, que tem que lutar para conseguir suas coisas, porque as pessoas vão se inspirar nela, porque ela nunca desistiu de lutar para ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para seus filhos. Muito bem, gostei bastante da participação de todos. Nosso primeiro episódio, essa primeira parte, ficou bem legal. Eu espero que você, ouvinte do nosso Pode Ler no Agobá, tenha ficado satisfeito. O nosso objetivo é compartilhar literatura, é compartilhar conhecimento, leitura e experiência. Nós esperamos vocês no próximo episódio. Agradeço a Alice, Laura, Giovana, Bruno e muitos mais virão para que a gente compartilhe mais e mais educação. Afinal de contas... Pode ler no Agobá.